Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fiuza. Meu povo do YouTube, é o seguinte. O mês de outubro está acabando e acabou também no domingo as eleições 2024, as eleições municipais. Gente, teve tanta coisa que aconteceu. Tanta confusão na internet, rede social que ficou bloqueada há mais de 30 dias. Eita, como tanta coisa aconteceu. E também coisas positivas e inéditas, né? Principalmente na eleição aqui em Fortaleza. Por isso que eu fiquei ausente aí nessa parte do mês de outubro, no segundo turno. E como eu expliquei, né? Eu fiquei mais no Instagram, fazendo ali campanha, engajamento em favor do candidato do PL, André Fernandes. André Fernandes, que iniciou o primeiro turno. Para você que não é de Fortaleza, você que acompanha o canal Clayton Fiuza fora do estado do Ceará, eu sei que tem vários inscritos aí de outros estados, cada um acompanhou aí o primeiro turno na sua capital, na sua cidade, no seu município. Acompanhou também aí o segundo turno. E eu fiquei aqui acompanhando primeiro e segundo turno, claro, em Fortaleza. E que da qual André Fernandes... Gente, André Fernandes, ele começou o primeiro turno em último nas pesquisas. Eu tô falando sério. Último. Sabe o que é começar com 5% nas pesquisas e, de repente, ele levar no primeiro turno? Tô dizendo levar assim, que ele ficou em primeiro lugar. Foi pro segundo turno, em que os favoritos eram José Sarto e Capitão Wagner. O que foi que aconteceu? Esses dois miraram no André Fernandes. Começaram a querer bater no André Fernandes. Bater. E o André Fernandes fazendo a campanha ali na dele. E ele inventou um negócio interessante, que aqui na eleição de Fortaleza foi algo inédito, que foi o chamado bloco. Nos carnavais aí tem uns bloquinhos, né, que tem um carro na frente, é um trio elétrico que vai puxando e a galera vai ali acompanhando, sem cordão de isolamento e por aí vai. Aconteceu isso aqui em Fortaleza, o chamado Bloco do 22. O Bloco do 22, e a galera saiu acompanhando. Parecia micareta, carnaval fora de época. E isso foi bastante atrativo, principalmente para os jovens. Mas antes dos bloquinhos, o candidato do PL, ele fez rodas de conversas com os moradores das periferias. Tanto é que no segundo turno, ele ganhou mais na periferia. Eu vou mostrar para vocês na frente. Ele ganhou mais nas periferias. Por quê? Porque ele conversava com o povo, ouvia, anexava ali as propostas que ele tinha com as necessidades da população, principalmente da população periférica. E isso não é de agora. Quando André Fernandes, deputado estadual, ele ficava mais na rua do que na própria Alesse. Ficar pousando ali na Alesse para TV Assembleia, fazendo ali fica só naquele parlatório ali, discussão. Não, ele foi pra rua para denunciar o que estava acontecendo. Ok. Daí ele pegou essa experiência que ele teve como deputado estadual, levou para as ruas, conversando com o povo.
E depois ele criou aí o bloco do 22. Somente ele, um paredão de som, e levando aí a galera, né, os eleitores do André Fernandes aí nesse primeiro turno. Resultado, foi pro segundo turno com o candidato do PT, Evandro Leitão, candidato do sistema, candidato da máquina pública, e que nesse segundo turno apelou até dizer chega, apelação, baixaria, tentou de toda forma ali querendo prejudicar. Poucas propostas foram mostradas, principalmente no debate que teve da TV Verdes Mares, que é a afiliada da Globo. O que muitos viram foi um cara despreparado, um cara que gaguejou muito, tentou imputar acusações, ficou sem resposta, tropeçou nas palavras, até mesmo na questão dos autistas, dizendo que os autistas ia tratar dos autistas e dos deficientes, né? Dos deficientes, síndrome de Down, ou seja, isso aí rolou uma confusão, principalmente entre pais e mães de autistas. Mas também teve a questão do CAPS, e isso aí foi hilário. Mas muita gente viu ali uma pessoa despreparada. E nós sabemos que Evandro Leitão, né, agora o prefeito eleito, é uma pessoa que não tá preparada pro cargo, né? Não... esse negócio de não tá preparado, agora eu me lembrei. Ficaram também batendo na questão da idade do André Fernandes, né? Porque, é um cara jovem, 26 anos, não tem experiência. Acontece que nenhum que assumiu a prefeitura de Fortaleza, tanto jovens como já senhores de idade, tiveram experiência em gestão municipal. Nem Ciro Gomes, que já tinha sido deputado, nem Juracy Magalhães, nem Maria Luísa Fontinelli, nem Antônio Cambraia e nem Roberto Cláudio e nem José Sarto pegaram experiência ali quando assumiram. E nem a Luiziane Lins também. E, esses que eu citei, uns tinham já experiência como pessoas do poder legislativo, mas não do executivo, que é uma coisa totalmente diferente. Aí depois foi lembrar a questão do prefeito de Recife, né, o João Campos, que é outro jovem. Ok, aí essa narrativa caiu por terra. Aí depois começou o desespero, não? Teve que trazer as bengalas. Teve que trazer Camilo Santana, teve que trazer Lula, teve que trazer João Campos, teve que trazer um monte de gente. E do outro lado, o André Fernandes, era só ele, o carro de som e o povo. É claro que no começo da campanha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente de honra do PL, ele participou. E numa própria entrevista, em que o repórter perguntou agora, né, quando terminou o segundo turno, com relação ao André Fernandes, o Grupo Povo, né, o Grupo Povo aí a gente sabe muito bem para quem tava fazendo matéria favorável. Tava falando que o André Fernandes teria se afastado do Bolsonaro. Não, para não pegar mal, para não queimar ruim. Ao contrário. O próprio Bolsonaro em entrevista falou que ele viu que a campanha do André estava muito bem. Ele disse, não, a campanha do André tá muito bem, tá seguindo direitinho. Ele ficou só ali acompanhando e dando suporte para os outros candidatos. Mas teve o André Fernandes, o povo, um paredão e um bloquinho. E desse bloquinho, algumas pessoas praticamente participaram de surpresa. Como o Pilhado, Thiago Aismar. Ninguém sabia que o Thiago Aismar ia. Lucas Pavanato. E só o que foi anunciado mesmo. E que esse foi o maior
bloquinho, a maior manifestação que teve com o Nicolas Ferreira. Mas, resultado, o André Fernandes, infelizmente ele acabou não levando, né? Prevaleceu aí o candidato da máquina. Agora com um detalhe, com uma diferença de nem sequer 1%. 50,8 a 49,6. Sendo que o André Fernandes ele ganhou em 10 zonas eleitorais. E o Evandro Leitão, 7. Sendo que de 7, 3. A reportagem da CNN disse que foram 4, mas na verdade foram 3. Foram as que pesaram aí do lado do Evandro Leitão. Mas você acha que teve tristeza após esse resultado? Olha aí na tela para vocês. Olha aí, ó. Isso foi o comitê no bairro Lagamar, aqui em Fortaleza. Obrigado, Fortaleza. E ele ainda fez o discurso prometendo que ia honrar a cada voto. Olha só. Por mais que esse tenha sido o resultado, deixa eu dizer, nós já fizemos história. E o recado que Fortaleza deu, não só para nossa cidade, não só para o estado do Ceará, mas para todo o Brasil, é que nós estamos numa nova guinada, uma mudança, uma prosperidade, uma renovação. E eu agradeço a participação de cada um de vocês, desde o início. Por mais, volto a dizer, que o resultado não tenha sido aquele que esperávamos, saiba que eu vou honrar cada gota de suor de vocês. Tá vendo? Eu vou honrar cada gota de saliva de vocês. Eu vou honrar cada gota de gasolina que vocês botaram para ir para as nossas manifestações, porque eu não pagava gasolina para ninguém. E do outro lado, Do outro lado, o Camilo Santana, né, diz que não valeu cada gasto que teve. Isso ele falou em discurso. Cada gasto que teve. Que gasto foi esse? E como eu falei para vocês, o candidato do PL, ele ganhou em 10 das 17 zonas. Aqui na tela. E o mais interessante que eu achei aqui foi porque o reduto do PT, um dos redutos, um dos maiores, o centro da cidade ficou dividido. Cleiton, mas como assim? Porque o centro ele fica entre a terceira zona eleitoral e a zona 113. Do centro para a primeira zona, foi o lado do André. Do centro para a 13ª foi o Evandro Leitão. O centro ficou dividido. E o centro da cidade daqui de Fortaleza é o maior reduto de sindicatos. Nem mesmo com toda a força de sindicatos, não conseguiu colocar Evandro Leitão numa vantagem maior. A vantagem maior ficou entre a 113ª, que tem bairros como Parque Araxá, Antônio Bezerra, Parquelândia, Benfica, e na 80ª zona, que foi São João do Tauape, foi Joaquim Távora, mas não foi toda Joaquim Távora que votou no Leitão, não foi toda. E a segunda zona, que foi uma virada, no primeiro turno deu André,
e no segundo acabou dando Leitão. Mas mesmo assim, para um candidato ser eleito com apenas 7 zonas eleitorais, é muito pouco, não é? O PT não devia se orgulhar só porque conquistou Fortaleza, não. Porque essa vitória aqui foi uma vitória para eles amarga. E o surgimento de uma força, de um nome no Nordeste, um dos nomes, né? Ou então o maior nome do Nordeste, chamado aí André Fernandes. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui, o resumo desse segundo turno que aconteceu aqui em Fortaleza. E valeu a pena ter feito essa campanha, apesar de não ter ganho. Mas eu vou ficar com isso daqui guardado, ó. Olha só. Vai ficar guardado aí, quem sabe, aí para 2026. Mas para 2026 o André Fernandes ele só vai poderá concorrer à reeleição. Ele não tem ainda idade suficiente para se eleger, para se candidatar melhor para governador do Ceará, porque a idade mínima, segundo a Constituição, é 30 anos. Para senador é 35 anos. Para presidente já é na casa dos 40 anos. Mas tá aí, parabéns André Fernandes aí por ter feito história na eleição aqui de Fortaleza e ter criado essa ideia aí do bloquinho, né? Vai que o bloquinho aí para 2028 ele volte, ou para 2026 aí na reeleição. Mas enfim, só o senhor sabe aí o que vai ser daqui para lá. Que Deus e Cristo abençoe a todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer? Dá like! Se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Fiuza. Até a próxima e fui, galera, valeu! Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fiuza.